Quer dizer, o primeiro episódio. Vá, fazemos à vez. Olá, eu sou o Luís Duarte Souza. Eu sou a Helena de Souza e sejam muito bem-vindos Ao primeiro episódio de Coisas de Irmãos. Este que é o primeiro episódio do nosso podcast. Eu já tinha alguma curiosidade em fazer isto e algum desejo em fazer isto há algum tempo e nós nunca tínhamos tido nenhum projeto em comum, portanto... Verdade, é o primeiro. É o primeiro e faz De todo muitos. sentido que assim seja. O nosso objetivo quando éramos mais novos era termos um programa nosso, portanto isto vai ser assim um ensaio, se calhar. O início. O início. E sabes que isto também é uma coisa engraçada porque eu acho que comigo não acontece tanto porque se calhar as pessoas já estão mais habituadas a me ver e ouvir as minhas opiniões e tal, mas no teu caso acho que as pessoas conhecem-te, sabem que existes, associam a tua cara a um nome, mas sabem muito pouco sobre ti. Sim, Tu porque és eu não muito- partilho muito nas redes sociais. Tu és muito mais reservada do que eu nesse sentido, apesar de nós sermos muito parecidos em muita coisa. É verdade, nesse sentido é o que mais nos diferencia. Mas porquê? Achas que que sentes mais essa necessidade ou não tens muita vontade às vezes que as pessoas conheçam a pessoa por trás daquela imagem? Eu acho que a vontade às vezes está lá. Eu acho que às vezes tenho muita vontade de ser influencer, mas depois há muitos dias em que não se concretiza. Por exemplo, eu sei que tu já tens outra preparação, que é, sabes que amanhã vais ter um dia ocupado, hoje já gravas a mais para ter amanhã. Sim, sim, sim. E pronto, eu até posso publicar num dia e ter muitas interações e achar que está a correr bem, mas depois chega ao dia a seguir, estou de pijama e eu, bem, hoje Não me apetece. não me apetece. Mas sabes que até a mim isso acontece, muitas vezes não há assim muita vontade de fazer coisas, não há vontade de me expor. Eu acho que todos nós temos aqueles dias em que quase nem apetece falar com ninguém, apetece só estar de pijama, em casa, a ver séries. Principalmente, eu acho que nós os dois somos muito parecidos nesse sentido, que é, nós somos muito sociais quando saímos de casa, mas quando estamos dentro de casa somos bastante... Queremos muito o nosso espaço. Exato, e precisamos muito daquele tempo nosso sozinhos, Sim, sem sim. estar a fazer nada. Totalmente. Eu não sei como é que há pessoas que estão constantemente a falar, constantemente com barulho, constantemente rodeadas de pessoas. Eu sinto que se eu tenho um evento, por exemplo, no dia seguinte, ou às vezes tenho 2 dias seguidos de eventos, mas depois preciso de um dia de pausa, de estar mais tranquilo, mesmo quando estou a trabalhar, mas estou a escrever no meu cantinho, sem barulho. Mesmo no próprio dia, depois de um dia de trabalho, ou de aulas, ou de passar o dia na faculdade, eu quero Não te ir para apetece falar com casa ninguém. e estar pelo menos 1 hora ou 2 sozinha, sem barulho. E é preciso, eu acho, Sim. eu acho que se fala muito pouco nesse sentido, porque parece que as pessoas nas redes sociais têm todas uma vida fantástica e são sempre muito sociáveis e estão sempre bem dispostas, quando toda a gente tem dias super mal disposto. Claro, e Toda- depois nós vemos aqueles vídeos no TikTok, passem o dia comigo, que dá a ideia de que os dias daquela pessoa são todos assim. Ninguém tem dias assim. Não acreditem quando as pessoas dizem, acreditem em nós, as pessoas não têm todas aquela energia toda. Nós já contactámos também com muitas celebridades, principalmente por causa do trabalho ou eventos ou quer que seja, e sabemos bem que as pessoas nem sempre estão tão bem humoradas, nem sempre estão com tanta vontade de parecerem glamourosas, porque ninguém acorda assim. Claro, Ou se calhar há quem acorde, nós não somos. não é o nosso caso. E como iniciamos este podcast no início de maio, um assunto super interessante que acho que nós devemos trazer ao de cima são os aniversários, porque eu não sei em relação a ti, mas no meu caso parece que grande parte dos meus amigos faz anos em maio. Muita gente faz anos em maio. Exato, não sei porque as pessoas devem ter sido apontadas para nascerem assim no mês assim, um bocadinho mais quente, mais tranquilo. E no meu caso, para além de aniversários, há muitos eventos de queimas das fitas e tudo Exato. isso, portanto, vai dar um bocado ao mesmo. Sim, a minha maninha está a acabar a licenciatura, É a mesma verdade. licenciatura que eu tive. É o último mês de É o licenciatura, último mês. portanto, para além de muito trabalho da faculdade, há muitas festas também. Ou seja, quando acabares oficialmente a licenciatura, vamos ter de falar sobre isso num episódio, Verdade, sobre verdade. o que nós gostámos e o que Vamos não ter um gostámos. episódio dedicado a isso. À já que é a mesma licenciatura, na mesma faculdade, com pessoas que em comum acabamos por conhecer, mas vamos mantendo a dinastia, que é isso que importa. E há pessoas que lá estiveram quando estavas, que ainda lá estão. Que ainda lá estão, exato. Mas- E teus calores que agora são meus professores.
Pois, isso é que é muito estranho, porque eu continuo a achar-me uma criança no meio de tudo. Eu sei que já sou adulto oficialmente, já tenho responsabilidades de adulto, mas ao mesmo tempo parece... Sim, mas eu imagino, eu não olho para ti e penso, o meu professor, no máximo um amigo mais velho. Exato, eu achava, quando estava no secundário para aí, que aos 21 anos já ia ser rico e famoso e super estabilizado e super adulto. Não, eu acho que nós chegamos a um ponto em que continuamos a lutar muito. Sim. E felizmente tem corrido bem, mas pensas, não é tão linear como nós gostaríamos. Mas espera, estávamos a falar inicialmente, mês de maio, por causa do mês de aniversário. Eu sinto muito que, apesar de gostar muito das pessoas que fazem anos, nem sempre eu gosto das festas de aniversário. E não sei se acontece o mesmo. Quer dizer, tu não celebras o teu aniversário, simplesmente. Tu não gostas. Eu gosto, tu não mas porquê que tu não gostas de celebrar o aniversário? É assim, eu gosto muito de ir a aniversários dos outros, de fazer festas para os outros, mas eu acho que o dia do nosso aniversário é para os outros. Porque fazemos festa para os outros nos celebrarem, para os outros comerem, para os outros cantarem os parabéns. E depois eu olho um pouco para o final do dia e é, o que é que este dia teve a ver comigo? Pronto, teve muitos parabéns, muitas mensagens, dessa parte gosto muito, gosto de receber mensagens, de ver o carinho, mas por outro lado acho que a festa não é muito para mim, por isso prefiro estar eu à vontade e celebrar o aniversário dos outros. Faz todo Acabo por me divertir mais. Mas eu cada vez mais gosto de festas mais pequenas, até porque nas festas em que tu convidas muita gente, também há pessoas de grupos muito diferentes uns dos outros e as pessoas muitas vezes ficam super desconfortáveis por causa disso. Eu não sei se já te aconteceu, mas às vezes tu gostas muito do aniversariante, por exemplo, e queres muito estar presente para celebrar uma ocasião em que tu estás muito feliz, porque eu também só decido ir a aniversários e eventos assim de amigos mais próximos. Portanto, fico mesmo muito feliz por celebrar, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando tu chegas e não conheces ninguém, muito chato. É sempre desconfortável, porque há grupos que te acolhem muito bem e é super fácil. E eu, no meu caso, eu até sou uma pessoa que tenho muita facilidade em falar com as pessoas, mas há outros em que os grupos já estão tão fechados que é difícil tu teres alguma interação e às vezes fica só... E eu acho que ainda é mais fácil quando há uma única pessoa que está sozinha. Porque quando são vários pequenos grupinhos é que há mesmo uma grande separação. Porque é mais fácil acolher uma pessoa do que começares a falar com outro grupo. E depois são grupos assim muito diferentes às vezes, que não interagem entre si. E então o aniversariante, coitado, tem de tentar dar atenção a toda a gente e andar a saltar de grupo em grupo para que toda a gente fique assim um bocadinho feliz. E às vezes acaba por ser um bocadinho desconfortável. Mas sabes uma coisa que me tem irritado um bocado nos últimos tempos? Agora há uma moda de fazer jantares de aniversário com montes de pessoas, muitas delas nem se conhecem, e depois vamos para restaurantes que muitas vezes são giros, são um bocadinho mais para o caro, e há pessoas que não têm noção absolutamente nenhuma nesse sentido. Eu por acaso até nem falo do meu grupo de amigos, porque geralmente, e eu vou muitas vezes jantar com o meu grupo de amigos a vários restaurantes e assim, e nós todos pedimos o que queremos e dividimos igualmente por todos, mas todos nós somos pessoas que, como já estamos tão habituados a isto, já temos alguma noção. E eu acho que é um bocadinho respeito pelo outro. Se eu quero pedir uma coisa mais cara, eu deveria ser a primeira a dizer, não, deixa estar, pago eu. Mas essas pessoas normalmente são as que sugerem a divisão. Exato, há sempre. A divisão igualitária pelo grupo. Há sempre aquela pessoa que tu nem conheces propriamente, ou sabes que existe, mas não tens uma relação própria, que depois chega ao aniversário e arma-se em campeão e provavelmente não vai almoçar ou jantar fora há muito tempo. Ou vai tipo uma vez por ano e então quer aproveitar imenso aquela vez, então começa para a pedir comer tudo o que pode, tudo e mais alguma coisa, tudo e mais alguma começam a pedir coisa. montes de bebidas, do nada já vão 10 cervejas ou 15 só para aquela pessoa, mais whisky, mais digestivos, e mais vinho. Está tudo bem. Por mim está tudo bem. Depois se chegarem à frente para mas pagar. essa pessoa é sempre aquela pessoa que é a primeira a sugerir, vamos dividir igualmente por todos, não é? Quando depois a tua conta vais a ver e fica para aí mais 15 a 20 euros do que aquilo que inicialmente tu ias é que pagar. se forem coisas de valores parecidos, ainda que difiram 1, Sim. 2 euros, 3, não mas é por aí. até 5 euros não há por aí. problema. Agora, quando dá uma divisão que não é justa, não faz qualquer Eu sentido. acho até uma falta de educação bastante grande, porque eu não me sentiria bem, eu acho que tem um bocado a ver com a forma como nós fomos educados, eu não me sentiria bem em estar a ver pessoas, por exemplo, a comer menos, ou
Lá está, e nem é só pelo caso da necessidade. Há pessoas de facto que se calhar estão a fazer um esforço grande para ir àquele aniversário a nível monetário Sim. e não têm de levar com estas pessoas. E há pessoas que até chegam lá e pensam, não tenho muito dinheiro, vou pedir o prato mais barato para pagar menos e depois tenho que levar. Com a pessoa que nem sequer conhecem, que assim, é uma questão de falta de educação e de etiqueta e de elegância fazer isso. Portanto, Totalmente. se vocês estão a ver que as pessoas são contidas, das duas uma, ou sejam contidos também, ou então cheguem-se à frente para pagar, não para pagar o dos outros, para pagar aquilo que vocês comeram. Eu acho que faz todo o sentido. Eu acho que atualmente perde-se muito essa noção de elegância, de justiça, de ter empatia sequer pelos outros, de pensar não é pelo facto de eu poder pagar este jantar e felizmente quando eu vou a um jantar eu já estou preparado e sei bem, ok, eu só vou se eu puder pagar Claro. e tem corrido bem. Mas nem toda a gente tem este tipo de à vontade, nem facilidade. Nós até vamos jantar fora com alguma frequência, mas há pessoas que o pouco que têm até guardam para aquele jantar. Exato. De aniversário, pelo carinho à pessoa, ao aniversariante. E para além dessa divisão de contas, que pronto, já dissemos mais do que devíamos até, as prendas ridículas que às vezes se oferecem, aqueles grupos de 100 pessoas para um presente. Grupos de 100 pessoas, ninguém tem 100 amigos. É que não há problema nenhum em fazer um grupo de prendas. Eu, por acaso, até prefiro dar a minha prenda pessoal ou falar com o meu grupinho de amigos próximo do género. Vamos dar alguma coisa que seja o encontro daquilo que a outra pessoa gosta. Ou, por exemplo, se eu sei que a outra pessoa quer umas sapatilhas ou assim, que uma pessoa, para uma pessoa sozinha fique mais caro, oferecer assim no grupo. Ou, por exemplo, se a pessoa já fez grupo de jantar, se eu conheço as pessoas que lá estão, pronto, dividimos. Mas agora, imagina, eu vi no outro dia um rapaz a falar que ele até era da Católica e então fizeram um grupo de 300 pessoas para oferecer um carro. Eu vi isso. Um carro. Eu vi. Quem é que decide oferecer no grupo de amigos um carro. carro a alguém? E depois é super desconfortável, porque a maior parte das pessoas presentes nesse grupo até pode ter possibilidades para o fazer. Mas a quantidade de pessoas incluídas, com certeza que vai haver alguma que não queira dar esse dinheiro. Claro que sim, ainda por cima, imagina. Ok, era à volta de 50 euros por pessoa, mas ninguém tem 300 amigos próximos, muito menos 300 pessoas próximas que estejam dispostas a dar 50 euros por pessoa. Uma coisa é o casamento, que é uma celebração, Claro. uma coisa única na vida e que de facto os noivos gastam muito dinheiro para fazer aquela celebração e tu tens de dar no mínimo aquilo que consomes, não é? Claro, fica bem. Sim, a nível de etiqueta, num casamento temos de dar o mínimo. Se uma pessoa custa à volta de 100 euros, convém dar uns 120, no mínimo. Aqui estamos a falar tudo no mínimo e tudo assim muito figurativamente. Mas eu acho que é uma coisa super parva. Uma coisa era, por exemplo, eu já fui a Barcelona festejar um aniversário de um amigo, mas é diferente, é um amigo muito próximo, é um amigo que organizou aquilo para todos nós nos divertirmos no aniversário dele, não é? E é um grupo mais pequeno, não é? É um grupo não mais é 100 pequeno e fez pessoas. todo o sentido para esta pessoa em específico. Claro. Agora, se me convidassem para um grupo em que estavam incluídos mais de 300 pessoas, claro que eu não ia dar 50 euros para pagar um carro, porque não faz sentido absolutamente E era o, nenhum. era o que tu estavas a dizer. Uma pessoa não pode ter 100, muito menos 300 amigos próximos. Se alguém próximo está disposto a dar 50 euros, se for um amigo de um amigo ou um amigo que eu veja de nem sei quanto tempo, eu não vou querer dar tanto dinheiro. Claro, que obviamente. dependendo da proximidade com os amigos, nós dispomos-nos a dar valores diferentes. Faz todo o sentido. Mas há pessoas que não têm mesmo noção e isto às vezes fica assim um bocadinho descontrolado. Mas por falar em aniversários, uma coisa que está a ser super engraçado, eu não sei se já te contei, mas eu vou ser padrinho de um casamento, então eu estou a organizar a despedida de solteiro. E está a ser uma experiência muito engraçada. Claro que eu não posso contar pormenores, porque provavelmente o noivo vai ver este podcast. Mas está a ser uma experiência super engraçada, porque eu nunca imaginei organizar uma despedida de solteiro. Eu acho que nunca fui a uma despedida de solteiro sequer. Pois, eu também não. Mas é engraçado que tu estás na fase em que todos os teus amigos Toda estão a gente a casar. Mas nesse sentido eu estou fase- super feliz. Sim, eu estou desejosa de chegar a essa fase também, apesar de não querer que seja já, mas já acho que é muito giro essa fase de ver os teus amigos a casar e a comprar casas e dos amigos que muitas vezes vêm de há tantos Dá anos. muitos anos, exato. E nesse momento tu não imaginarias. Mas está a ser mesmo muito giro.
e acho que vai ser divertido. Claro que organizar uma coisa com várias pessoas, muitas delas nós não conhecemos algumas, mas muitas não conhecemos, e então ir ao encontro de toda a gente e as pessoas sugerem as coisas mais estranhas que vocês possam imaginar. Estranhas mesmo. Nesse sentido, é muito melhor tu ficares no controle. Nesse sentido, sinto um bocadinho melhor, mas não tem controle sobre tudo. Pois. Portanto, se estiverem a ver isto, e fui eu que organizei, mas eu não tenho controle sobre tudo. Portanto, se alguma coisa correr mal, não me culpem a mim, por favor. Culpem o noivo. E por falar em mês de maio, este maio está a ser um mês diferente do que costuma ser, e isto porque iniciou-se um conclave. Vocês sabem bem o que é um conclave, não é? A escolha do novo Papa. Eu estou super ansioso porque eu adoraria estar presente nesse processo. Eu também. Eu acho que deve ser super giro, todos os dramas mexericos, tudo aquilo que acontece ali E à acredito volta. que hajam muitos. Claro que sim, então existe já grupos que estão ali a tentar manter as coisas ou mais conservadoras, ou mais liberais. Por acaso há um filme sobre isso que fui ver no outro dia e é mesmo super giro Como é e que se interessante. chama? Conclave. Portanto, vejam esse filme, porque dá-me mais ou menos para perceber como é que as coisas são lá de dentro. Pois, e acredito que, mesmo não passando para fora, haja muita rivalidade entre eles. Sim, e imagina, na minha vida, eu ainda tenho 28 anos, mas este é o quarto Papa que vai passar, porque então houve o João Paulo II, depois houve o Bento XVI, o Francisco e agora virá um novo. E eu confesso que estou assim curioso com a escolha, porque Também eu. do nada passas a ser a pessoa, o Papa passa a ser a pessoa mais famosa do mundo e aquilo que diz pode ter impacto muito positivo ou muito negativo, tanto sobre a instituição da Igreja como sobre as pessoas. Mas isso é uma coisa que eu também acho estranho. O facto das pessoas... Eu acho bizarro, não acho normal as pessoas precisarem que um Papa seja boa pessoa ou que diga para elas serem boas pessoas para elas se regerem para esses valores. A partir de um bom católico ou um bom cristão ou uma boa pessoa não devia ser boa pessoa por princípio, em vez de precisar que o... Pelas ideologias e valores que a Igreja devia propagar, neste caso. propagar e não pela figura que está à frente. Exato, e claro que é sempre bom ter um Papa que incentiva as pessoas a serem boas pessoas. Mas eu acho que... Eu acho que este último Papa foi mesmo muito bom nesse sentido. Pois, era isso que eu ia dizer. Eu acho que agora é mais difícil para o Papa que há de ser eleito, porque o Papa Francisco era um Papa muito gostado. Era uma figura muito bem vista e acho que agora este Papa tem muita responsabilidade. Tem uma responsabilidade grande. E há muita gente que anda muito preocupada também com os retrocessos que possam ter, mas à partida, se uma boa pessoa, e isto não tem a ver com religião, mas se as pessoas são de facto religiosas e seguirem a mensagem de Jesus, à partida seriam boas pessoas, porque isto não é mais do que o Papa Francisco fez, foi seguir a mensagem de Jesus, não distorcer as mensagens que foram passadas e foram alteradas a seu bem de proveito. E acho que isso foi mesmo muito bonito, foi pegar nas mensagens iniciais de igualdade, de carinho, de tentar fazer o bem pelo outro sem ter segundas intenções, tentar ajudar as pessoas mais desfavorecidas. E não é preciso um Papa dizer isso para as pessoas serem boas pessoas. Acho muito importante que o Papa o diga, mas as pessoas deviam ser boas pessoas por natureza, não propriamente por... Exato. E agora se vier um Papa que diz que nada disto é certo e vir com novas ideologias e novos valores e tudo isso, as pessoas vão mudar do dia para a noite porque a figura... Exato, agora do nada vem um novo Papa que diz não, o que a Igreja Católica diz é que pessoas divorciadas não podem comungar e têm de ser excluídas. E as pessoas passam a ter de ser excluídas. Isto faz sentido absolutamente na Os cabeça de alguém. religiosos à volta têm que olhar para essa pessoa de forma diferente por ser divorciada e comungar. É isso que não faz muito sentido na minha perspectiva, porque acho que devíamos ser todos muito melhores pessoas, viver todos em comunidade, no sentido de se esta pessoa não está a fazer mal a alguém, ou não está a fazer mal a ninguém neste caso, não merece ser maltratada. Eu acho que ninguém tem o direito de maltratar outra pessoa, mas muito menos quando as pessoas não estão a fazer mal a ninguém. Por exemplo, o caso dos divorciados em relação à homossexualidade, que este padre abriu portas enormes e no meu caso especificamente fico feliz por ter feito, mas
eu acho que a vida tem de acontecer independentemente daquilo que o Papa possa ou não dizer às pessoas para fazer ou não E fazer. espero que as portas que este Papa conseguiu abrir não se voltem a fechar. Claro que sim. Mas no nosso caso, enquanto comunicadores, claro que temos todo o interesse em saber o que é que passa lá dentro. Eu tenho pena Claro de que ser um sim. processo tão secreto, porque isto estava quase um Big Brother. Já Pois imaginaste um dava, Big pois Brother ali dentro dos cardeais Quem me todos? dera ver 24 horas. 24 horas. TV, se estiveres a ver isto, acho que é uma excelente ideia tu propores ao Vaticano para fazerem. Agora já vamos um bocadinho tarde, não é? Porque provavelmente quando este episódio sair já foi escolhido o novo Papa, porque Pois. começou hoje. Quando este episódio sair já foi escolhido o novo Papa. Mas era uma para a excelente eleição ideia. do próximo Papa, Exato, daqui a uns É uma 20 ou boa 30 dica. anos, se calhar, seria uma boa dica fazerem um Big Brother. Eu acho que iam ser líderes de audiências, não só em Portugal como no estrangeiro. por falar em catolicismo, uma pessoa muito católica que todos nós conhecemos está a ser muito falada, o José Castelo Branco. Quando é que não está a ser muito falada? A pergunta que se impõe acho que é esta. Então o Castelo Branco voltou a ter a casa e agora o que há a dizer? Imagina, ele voltou a ter acesso à casa em Nova Iorque, a casa onde ele viveu para aí 30 anos, com a Betty, não sei se foi tanto tempo, mas o casamento foi 30 anos, portanto acredito que seja mais ou menos à volta disso. O que aconteceu foi quando ele entrou na casa, a casa estava toda vandalizada, ou seja, sem quadros na parede, muitas das roupas dele foram tiradas, havia lixo por todo o lado, o que mostra, lá está, uma desumanização grande. E o julgamento sumário, ou as pessoas estarem a fazer o julgamento Pelas próprias mãos. é uma coisa muito feia. E eu acho que agora há sempre, não é de agora, já é uma coisa que vem quase da Idade Média ou antes disso, as pessoas sentirem que têm o direito de fazer e de se impor e de toda a gente tem o direito de julgar e toda a gente tem o direito de opinar. Sendo uma figura pública então, Mas não há como, é sempre muito comentado e toda a gente acha que é especialista. não, agora toda a gente é especialista em tudo. Nós Em vivemos tudo. numa altura em que toda a gente é especialista em tudo. Começa a No Covid, apagão, todos eram eletricistas. toda a gente sabia tudo. E já era um ataque russo, e era isto, e era aquilo, quando na verdade nós não tínhamos evidências de absolutamente nada e ainda hoje não temos. Portanto, não se sabe muito Na bem o que é que está. pandemia também, Toda todos a eram gente. médicos, todos tinham o máximo conhecimento das Então, vacinas. mas agora toda a gente sabe de vacinas neste momento. Pois é. Toda a gente sabe mais do que os médicos. É uma coisa que me incomoda imenso. Ninguém precisa tirar um curso. As pessoas que foram vacinadas, e que muitas delas não teriam sobrevivido se não fossem vacinadas, porque lá está, no caso dos nossos avós, nessa altura, mais ou menos 1 em 5 crianças não chegava à idade adulta, ou 2 em 5 crianças. Ou seja, se nós pensarmos na nossa família do lado materno, nós somos 5 netos. Provavelmente 2 já tinham morrido. Sim. E muita dessa evolução vem graças às vacinas e aos cuidados de saúde e de higiene que nós Sim, temos. a evolução da medicina. E agora as pessoas serem todas contra E a verdade com é uma que- soberba, com uma especialização. E depois ainda há quem diga que são chips ou coisas assim do género. As pessoas que dão Para o nos localizarem, para todos terem acesso à nossa localização Mas essas e conseguirem mexer no cérebro. Essas são as Adoro. mesmas pessoas que permitem a localização em todo o lado quando estão a mexer no Pois telemóvel. é, Ou seja, aceitar vocês as têm noção. cookies todas. Todas. Vocês têm noção que os telemóveis fazem isso por vocês. Não precisam ter vacinas absolutamente para nada, porque se alguém quiser vos localizar, as pessoas conseguem localizar-vos. Muito mais facilmente do que o que nós pensamos. Muito. Atualmente é muito fácil e isso é um bocadinho assustador. Fica para Sim. o episódio seguinte ou para o futuro. E acho que a única coisa boa que saiu daqui para o José Castelo Branco, obviamente, foi o facto de a opinião pública começar a ter mais apreço por ele e estar mais do lado concordo. dele. Porque acho que as pessoas inicialmente, toda a gente já sabia que ele era culpado e apareciam um monte de pessoas que pelos vistos ninguém via absolutamente nada Sim, até agora. exato, Mas e já toda a gente tinha visto. Já haviam 5 testemunhas. Então Havia porquê que não uma- falaram antes? Exato. E agora, nesse sentido, é bom para o Zé o facto de as pessoas começarem a ver, pois, se calhar o Roger não é assim tão boa pessoa. Exato. Porque uma pessoa que faz isto a alguém não é uma boa pessoa. Eu não conheço pessoalmente o Roger, conheço o Castelo Branco, não conheço pessoalmente o Roger, mas acho que isto foi um truque muito baixo, um golpe mesmo muito baixo. E só demonstra a falta de caráter, a falta de personalidade, de educação e o facto de estar a denegrir tanto a imagem de uma pessoa ao ponto de tentar tirar-lhe as condições básicas, já com as malas foi a mesma coisa. Pois.
é mesmo feio. É uma baixa de nível enorme. E mesmo que realmente seja provado, que duvido, porque a ausência de provas é grande, mas não é razão de qualquer forma Claro para o que não. Roger ter feito o que fez. Isto diz muito mais sobre ele do que sobre o José Castelo A Branco. justiça tem de ser feita nos tribunais, não somos nós que estamos aqui também a falar sobre isso, mas não somos nós, não é o Roger, ninguém tem o direito de fazer essa Exatamente. justiça e Não muito é por menos, ser filho da Betty que tem... e muito menos tem submeter algum as poder. pessoas a estas condições, que é só triste, no mínimo. E eu acho que o Castelo Branco já está a pagar um preço enorme. Sendo Enorme. isto verdade ou não, E sabes quem é que nesse sentido surpreendeu toda a gente pela positiva? Foi a Marluce, a ex-mulher do Carlos Cruz, que ninguém estava à espera que ela cedesse casa, que cedeu as roupas durante imenso tempo, porque quando o Zé ficou sem as malas, nem as suas roupas, nem a roupa íntima, nem nada, sapatos, nada, e ela demonstrou ser uma pessoa mas eu acho que é maravilhosa de nesse uma sentido. violência gigante. A pessoa não ter roupa íntima. É horrível. Acho que, pronto. Deixem o vosso comentário aqui em baixo, porque nós queremos saber o que é que vocês acham em relação a Deem este as vossas assunto. opiniões, exatamente. Também surgiram temas que querem que nós falemos. Esperemos que continuem a nos acompanhar. Este foi um episódio em que nós tentámos pegar um bocadinho mais em atualidade. Nos próximos episódios também vamos um bocadinho mais a fundo a falar um bocadinho mais de Sim, nós. vamos nos focar em alguns temas. Exato. Sobre a infância, sobre a educação, sobre os melhores momentos que passámos juntos, os piores momentos que passámos juntos, que acho que também é importante nós partilharmos com as pessoas. Sim, claro. Mas queremos saber também a vossa opinião, obviamente, é muito importante para nós. Temos encontro marcado no próximo domingo às 8, portanto, Tudo a correr bem por esse lado. e sejam felizes. Até lá!